boa noite! Estamos começando o Passando a Limpo desse dia 19 de agosto, pela TVBR, também pela TV da cidade. Já vou apresentar o meu querido Osni Pischi, esta lenda da política catarinense. Boa noite. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, secretário Mafra. Boa noite. Boa noite, engenheiro Ariel. Boa noite, engenheiro Henrique. Boa noite, telespectadores. Olha, na edição de hoje, né, Pischi, a gente vai retomar um assunto que a gente abordou na semana passada, inclusive com a paródia, né? Mas eu gostaria de, depois vai ser tema dos comentários aí com o secretário, eu solicitei o contrato do Albano Schmidt. Havia sido comentado aqui de que o contrato era de 2 anos para fazer a obra. Ela iniciou em janeiro do ano passado, então mais de 1 ano e meio já. Mas por incrível que pareça, o prazo é 3 anos. Mas o secretário falou que era 2 aqui. 3 anos! Pelo amor de Deus! 3 anos para fazer uma obrinha dessa? É uma obrinha. 3 anos impactando a E cidade. ainda né? esqueceram do esgotamento sanitário. Realmente é uma vergonha. O secretário Mendesá, dá uma olhada nisso, amigo. Mas tem uma notícia boa, a dengue parou. É mesmo? Estacionou. Os números da dengue não são praticamente os mesmos da semana passada. Então, possivelmente Um alento. é um alívio para a população, né? Um problema a menos para a cidade. Não querendo ser pessimista, mas as temperaturas subiram, né? E devem permanecer um pouco alto. Alguns dias vamos torcer para que isso não influencie também nos casos de dengue aqui na região. Ô, Pischi, você acha que seria um momento apropriado para a gente chamar a paródia? Vamos chamar. Então preste atenção, porque o nosso querido Silvio Peck fez a versão número 2 de Trapalhadas e Trapalhões e você vai conferir agora. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo, isso mesmo. E aqui estou eu mais uma vez juntamente com essa equipe maravilhosa para levar a você, joinvilense, esse que é o melhor programa de Joinville. E desde já agradecer a você pela sua companhia conosco aqui todas as semanas, todas as quintas-feiras e pedir, não esqueça de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. É isso aí, é só você digitar programa Passando a Limpo lá no YouTube ou lá no Facebook e inscrever-se no canal, curtir a página para você receber todo o material que é produzido aqui, inclusive as paródias do Piá Vividense, diretamente aí no seu smartphone, na palma da sua mão. Beleza, povão? Bora pra frente então, porque olha só, a plateia gostou, o povo pediu e aí vem o segundo episódio dos Trapalhões com as suas trapalhadas. Isso mesmo! Vamos cantar aí o episódio número 2 dos Trapalhões e das Trapalhadas. E para isso vamos chamar o nosso gaiteiro abençoado, que tá ali já esperando para tocar essa música de novo. O gaiteiro abençoado! Puxa, Aí, meu povo, olha eu aqui de novo. Voltei pra falar dos Trapalhões e das Trapalhadas. Pensou que acabou? Acabou não, meu irmão. A saga continua. Bora lá, gaiteiro. Uhul! Tamo de volta assistindo aquelas trapalhadas pra ficar nervoso ou dar umas risadas. Trapalhões nunca se cansam e voltarão de novo pra pôr no limite a paciência do povo. Tamo de volta assistindo aquelas trapalhadas pra ficar nervoso ou dar umas risadas. Trapalhões nunca se cansam e voltarão de novo pra pôr no limite a paciência do povo. E vem que vem pra Albano Schmidt, duvido que acredite no que aconteceu. Botaram asfalto, meio fio bem alto, que até o canteiro desapareceu. Já estava quase tudo pronto, somente um ponto esqueceram de olhar. Foi esquecida a rede de esgoto. Bora lá chamar os homens pra quebrar de novo e vamos metendo cano e uia. Tamo de volta assistindo aquelas trapalhadas pra ficar nervoso ou dar umas risadas. Trapalhões nunca se cansam e voltaram de novo pra pôr no limite a paciência do povo. Mas era som que
fartava. Se a gente não faz meio fio, reclama. Aí se faz um meio fio um pouquinho alto, reclama também. Se não faz esgoto, reclama. Aí se quebra tudo pra fazer o esgoto, reclama também. Meu senhor, assim não dá. Tamo de volta assistindo aquelas trapalhadas pra ficar nervoso ou dar umas risadas. Trapalhões nunca se cansam e voltaram de novo pra pôr no limite a paciência do povo. Tamo de volta assistindo aquelas trapalhadas pra ficar nervoso ou dar umas risadas. Trapalhões nunca se cansam e voltaram de novo pra pôr no limite a paciência do povo. E vem pra antiga prefeitura a tremenda bagunça que acontece lá. Trancaram a calçada com tapume, que o cidadão nem tem como passar. No estacionamento rotativo querem usar câmeras pra controlar, mas o equívoco é muito óbvio. Vão ter que fazer o uso de um periscópio pra poder ler as placas. Vamos de volta assistindo aquelas trapalhadas pra ficar nervoso ou dar umas risadas. Trapalhões nunca se cansam e voltaram de novo pra pôr no limite a paciência do povo. É, povão, episódio 1, episódio 2, e até onde que isso vai parar? Será que vai ter o episódio 3 dos Trapalhões e das Trapalhadas? Pois agora, como é que eu posso responder essa pergunta? Hein, gaiteiro? Como é que nós respondemos a pergunta? Olha aí, filho. O negócio é o seguinte, o negócio é fazer bem feito a primeira vez, porque do contrário, nós podemos aqui cantar uma série completa, do episódio 1 até quanto for necessário. E o gaiteiro vai tocando e nós vamos cantando e passando a limpo. E aí, Pesque, não falta assunto para esse tema com o secretário, né? Eu gostaria de perguntar ao secretário Mafra, com todo respeito, né? Vocês já pegaram esse contrato de 3 anos, né? Mas é uma atrapalhada atrás da outra nessa tal de Albano Schmidt aí. Primeiro prazo até. 3 anos, quer dizer que falta 1 ano e meio ainda. 3 anos impactando a cidade, Pisque. Exatamente. Não tem jeito, secretário, de encurtar esse prazo, de apertar a empreiteira para terminar. Eu acho que até todo mundo ganha, a população ganha, a própria empreiteira. Já teve até um reajuste de R$500 mil agora aí, nesse contrato. É possível fazer alguma coisa, Mafra? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Então, é um contrato, como você falou, que a gente herdou, um contrato assinado. A gente já identificou que esse tipo de contrato não é um contrato que é do nosso feitio. A gente não concorda com esse tipo de contrato. Só esclarecendo, ele tem a vigência de 3 anos, de 36 meses, mas o prazo de execução em 30 meses, 2 anos e meio. Então, ele tem sempre uma vigência maior por conta das medições e tudo mais. De qualquer forma, o que a gente percebe ali é que realmente foi um contrato construído às pressas, né? Construído se preocupando também com uma obra da Águas de Joinville que já estava programada e já estava iniciada, inclusive. E aí, agora esqueceram. E aí naquela situação ali de que, olha, a Águas de Joinville está precisando, então vamos fazer o contrato mais longo possível, porque depois resolve, né? E de fato ficou essa pendência, ficou essa herança, e agora o que acontece é que existe um grupo de trabalho técnico entre a CEINFRA e a Águas de Joinville apenas para cuidar dessas duas obras, tanto da Albano quanto da Helmut, porque, e sim, existe uma necessidade de colocar a rede de esgoto, certo? E ao mesmo tempo avançar com a obra, principalmente a obra das calçadas, porque a rede de esgoto ela vai ser colocada nas calçadas. Então, é um trabalho que está sendo feito em conjunto, as equipes estão liberando aos poucos os trechos para poder fazer isso. Não tem outra forma de fazer. Seria uma temeridade querer acelerar agora e daqui 1 ano quebrar calçada, quebrar asfalto para passar esgoto. Mas infelizmente, foi dessa forma que a gente... Isso significa, né, pelo menos está comprovado, que não existia supervisão nem fiscalização de obra. Nem planejamento. Eu acho que eu acho que o principal é o planejamento. Sim, o planejamento da supervisor. Planejamento e trabalhar em conjunto, né?
Hoje existe um alinhamento o alinhamento é semanal entre a CAGE e a CEINFRA, né? Eles têm um grupo de trabalho, inclusive, para trabalhar em outras frentes, porque um depende do outro, né? E é uma obra complicada, é uma obra que vai realmente ainda trazer algum transtorno, mas de qualquer forma está ocorrendo reuniões semanais lá para explicar para a população qual é o trecho que vai ser feito, e evoluir da forma que é possível, né? Da forma que é possível. Infelizmente a gente gostaria de acelerar muito mais, mas além do contrato, não haveria problema chegar para a empresa, vamos acelerar, te mede mais rápido, repassa o recurso mais rápido, então o recurso é garantido, um recurso de financiamento, mas também tem essa questão dessa obra de esgoto que não faria sentido eu terminar a obra da Helmut e da Urbana e depois quebrar tudo. Secretário, toda obra urbana, principalmente em ruas como a Urbana e Helmut, né, pela carga de tráfego que elas têm, tem que ter um planejamento. E, normalmente, a lógica é você tentar executar ela no menor prazo de tempo possível pelo impacto que essa obra causa no dia a dia da cidade, né? E nós estamos vendo exatamente o contrário. A Helmut, aliás, a Urbano, a Helmut até que está razoável. Eu não sei se tem problema de esgotamento na Helmut. Parece que tem alguns trechos que precisa também. Bom, então é o seguinte, planejamento, Zero. Fiscalização, zero. Porque basta chegar na Urbano Schmidt, você vai ver assim, meio fio, tem locais que o meio fio é 3, 4 centímetros. Outro 10. O piso especial para as paradas de ônibus é mais alto em alguns lugares que eu passeio. Verdade. Então, não que a tem própria fiscalização, não tem planejamento. A própria execução da obra não teve um planejamento, não teve uma sequência lógica. Ela foi sendo feita aleatoriamente as Só coisas. vamos exibir essa imagem que o Pisque relatou, porque nós já mostramos aquele meio fio baixinho, né? E a gente capturou algumas imagens com meio fio alto, que é ali na Urbano Schmidt, mais ou menos em frente ali à termotécnica. Aí está, eu acho que são essas imagens mesmo. As obras estão em andamento ali. O jardim da termotécnica vai ficar enterrado. Nossa, olha. Eu passei, inclusive. Vai ficar bem mais baixo. Não tem topografia nessa obra, será? E isso sem contar a parada do ônibus ali, onde tem aquela parte de concreto, que também tem um desnível absurdo. Eu não sei em que momento que será feita essa correção. Mas toda Eu vou obra. passar um cepilho ali. Não, mas tem a questão do desnível no piso de concreto, nos abrigos de ônibus, eles vão ter que nivelar depois com asfalto, né? Senão não tem sentido. Está mais alto que o passeio. Vão ter que refazer. Mas o problema é que o fluxo de automóveis está liberado e não é só, além de ser desconfortável para quem conduz o carro, é perigoso até. Não, e desconfortável nível, até para o sistema de transporte que opera ali, né? Pois é, mas toda obra tem uma liderança. E a liderança maior, num caso de obra, é o seria interessante, secretário. viu, Mafra, que a CEINFRA e a Águas de Joinville promovesse essa reunião no local da obra, pô. Não adianta ficar no gabinete dando satisfação, explicando o inexplicável para a população. Vamos fazer a reunião na obra, tá? Olha lá o que está acontecendo. As reuniões estão acontecendo semanalmente lá, inclusive com a comunidade, né? E também a questão da equipe operacional, que está tocando tanto a obra da Águas de Joinville quanto a obra da própria pavimentação, elas estão trabalhando lá na obra, estão trabalhando em conjunto já. São 2 engenheiros, um responsável por cada situação para poder fazer um pouquinho, fluir um pouquinho mais. Mas é como eu falei, é uma obra muito complicada, porque o contrato realmente dificulta acelerar, né? Houve uma questão de reequilíbrio, que a gente sabe, os preços aumentaram todos aí, a gente não teve que tramitar alguns pedidos de reequilíbrio do contrato. E também essa questão agora que realmente tem que esperar a Águas terminar a parte do esgotamento para poder finalizar as Mas quando é que a Águas vai começar? Mas já foi anunciada há 2 semanas, até agora não começou. Não, ela está implantando. Aonde? Na Urbano ou não? Na Urbano e na Helmut, se eu não me engano. Nós temos também um outro trecho que como a gente mencionou, a gente vai atrás para mostrar, para não dizer que é invenção aqui. Eu acho que foi o Jorge que mencionou isso, que na antiga prefeitura existe uma obra que está acontecendo na sede antiga e nós fomos lá demonstrar como é que isso tem afetado principalmente os pedestres, porque a calçada foi totalmente bloqueada por tapumes e eles fizeram ali uma espécie de uma via alternativa por dentro
pela via. Aí você está vendo que fizeram ali, porque é onde o pedestre passa por ali. Como se vê, é algo, como o Jordi tinha relatado, extremamente perigoso, né? Porque o automóvel passa pertinho e essa é a parte destinada ao pedestre, ao ciclista, como a gente flagrou ali o momento que o ciclista está passando. Inclusive, hoje é o Dia Nacional do Ciclista, né? E a gente que fala muito aqui da ciclovia, somos defensores da ciclovia, você vê ali um trecho, né? Mas é preciso também demonstrar o quanto essa obra tem afetado a rotina das pessoas que utilizam aquela área para ir ao trabalho, enfim, ou que residem nas imediações, Pisca. Isso aí porque a obra é da prefeitura. Né? Exato. Imagina a prefeitura, nós temos falado aqui, existe fiscalização, infelizmente isso é verdade. O engenheiro Sá esteve aqui e falou que ia elaborar uma série de manuais, ia entregar, ia fazer. E, infelizmente, não está acontecendo absolutamente nada disso. O código de postura está lá escrito, permite no máximo 2/3 da medida de tapume. No máximo. Em cima do passeio. A rigor é menos. Em cima do passeio. Exatamente. Em cima Para não, coberto. isso, para não obstruir o passeio na totalidade. Você tem que ter, no mínimo, 1/3 de passeio para o pedestre. No mínimo. O correto é a metade. Correto não, que está no código. E nós também, tudo que a gente menciona, a gente vai atrás. E a gente falou sobre o Monumento ao Imigrante, que é aquela obra que está demorando para sair a recuperação da estátua. Já explicaram aqui que, como se trata de uma estátua de bronze, é preciso alguma especialização, total especialização. E nós, o nosso departamento de pesquisa aqui, localizou uma foto de 1951 do Monumento ao Imigrante. Olha só, tem até um automóvel da época. É um lugar muito tradicional de Joinville. Eu não consigo identificar o fundo ali, o antigo cinema, não é, né? Né? É uma foto muito legal para você ver como isso é um monumento tradicionalíssimo da cidade de Joinville, né? E que merece ser preservado com carinho e tudo mais. E nós temos também imagens atuais que mostram ali a demora, aquela novela que é a recuperação daquele local. Agora é preciso fazer justiça. Essa parte aí que você está vendo já foi recuperada. Foi uma obra na base, da estrutura do monumento. Mas a estátua, a situação é exatamente a mesma que você está vendo aí. Sem o braço. Está aí. Essa é a situação. Sem o braço de bronze ali, a estátua. E já tinha a arma. Vamos já para o próximo bloco? Isso, acho que a gente pode, até porque a gente está esgotando aqui o primeiro bloco, mas depois vamos abordar esse assunto e outros. Inclusive a questão do estacionamento rotativo, vamos tratar disso aqui. Rapidinho nosso intervalo, voltamos já com o programa Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo pela TV da Cidade e também pela TVBE. Obrigado a você que acompanha as gravações do programa que ficam disponibilizados no YouTube e no Facebook, viu? Aliás, se você não está seguindo a gente, corre lá para o Facebook, procure Passando a Limpo Joinville, ou então vá até o YouTube e faça sua inscrição Passando a Limpo Joinville. Lá você pode interagir conosco e sempre que possível a gente responde as perguntas que são enviadas, os comentários são muito importantes. Deixa eu botar na conversa agora o Jordi. Jordi, a gente falou antes do intervalo do problema da estátua de bronze. Maneta. Tem que aproveitar a presença do secretário de administração, que é quem acaba tendo a responsabilidade de coordenar todas essas licitações. Então eu gostaria que ele nos respondesse um pouco como que está essa licitação. Bom, então primeiro esclarecer a questão do monumento do imigrante, né? Ele tem essa questão do restauro que precisa ser feito. No começo do ano, o secretário Guilherme nos trouxe isso, já estava tramitando um processo de requisição de compra. Num determinado momento, como houve a possibilidade de uma empresa, e de fato assumiu a conservação daquela praça, fez toda a reforma ali da parte, havia a possibilidade também dessa empresa contratar diretamente o restauro. Nesse momento houve também uma preocupação com a qualidade, né? E aí o próprio parceiro naquele momento também não se sentiu confortável em assumir tamanha responsabilidade. Uma responsabilidade enorme. Muito grande, né? Se a prefeitura faz mal, é mais fácil. Exatamente. E aí foi decidido, o Guilherme decidiu que iria voltar então para a requisição. A gente recebeu essa requisição em julho novamente.
Nós estamos tramitando, já está na fase final de análise dos requisitos da requisição, a requisição está tranquila. A gente só está ainda tendo uma dúvida, e a gente vai esclarecer isso com a Procuradoria, sobre o procedimento licitatório, né? Porque, a princípio, o mais lógico é fazer uma concorrência normal, uma habilitação técnica. Não é o mais lógico. Não é nesse caso. Não estamos nesse falando caso. de notória especialização. A notória especialidade é um dos itens requisito no edital, né? Nesse caso, Mas isso pode ser contratado dessa forma. Deixa eu só, se eu Vamos puder lá. concluir, então é- esse é o mais lógico. Mas existe lá na Lei de Licitações, na 8666, no artigo 24, o inciso 15, a possibilidade de dispensa de licitação Lógico. para restauro de obras públicas, desde que ela tenha uma certificação de autenticidade. É estranho a gente falar isso, porque todo mundo sabe. falando que o Fritz sabe. É estranho, né? Mas a gente já conversou com o Guilherme, existe uma possibilidade, ele já está verificando isso com o museu, com o próprio Museu Fritz Alto, que é o dono da obra, é o depositário da obra, para que se possa construir esse certificado. Entendo esse certificado e a gente conseguir isso é bem rápido, e entendo isso, a gente acredita que a gente consegue fazer por dispensa. Qual que é o procedimento de dispensa? A gente elimina a necessidade de abrir em concorrência pública. A gente simplesmente chama as pessoas para que apresentem os orçamentos e, óbvio, garantidos as habilidades, exatamente, aí eu consigo contratar por dispensa. Né? Não precisa nem chamar as pessoas para apresentar o orçamento. Apresenta um orçamento. Eu acho que para esse caso... É que tem que tomar cuidado, assim, que são duas coisas diferentes. A inexigibilidade, que eu já ouvi comentários sobre isso, é quando existe a impossibilidade de concorrência. Sim. Se eu tiver 2 restauradores habilitados, tem concorrência. Então, eu só cabe, nesse caso, a dispensa por conta do inciso 15 lá da Lei de Licitações. Olha, isso aí eu acho que está mal interpretado. O cara pedir um certificado de autenticidade. Tem alguma dúvida que foi Fritz Alto que fez essa estátua? Não, mas na realidade... Foi ele que fez? Eu acho que nós entramos em duas coisas. Uma é a burocracia, por um lado, e aí, desculpe... Burro, com 2 R. Aí, desculpe, secretário, mas eu acho, não vou falar da Secretaria da Administração, mas de alguma forma acho que aí mais a Secult, nesse sentido, aí errou no sentido de não ter aproveitado, porque o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos em agosto. A nossa preocupação aqui, o tempo todo, e no que nós estamos sendo muito duros no programa... Nós queremos mudar a abertura do programa. É que o tempo está passando, e aí, de repente, nesse vai e volta, e não sei o que. Lembrando que essa licitação, inclusive, já tinha sido preparada na gestão anterior. Já existiam, porque essa história já é uma história que aqui no programa a gente vem vendo. Então, o que a gente gostaria de ver nessa nova gestão, que essas coisas, temos a possibilidade, e é uma boa notícia, de poder fazer por notória especialização, que é um tema que a gente tinha discutido aqui, mas aí voltamos para... Agora falta o certificado, agora... Só deixa esclarecer a questão da notória especialização. A notória especialização, nesse caso, mesmo que for uma concorrência, é uma obrigatoriedade do edital. Sim. No edital, inclusive, que estava sendo construído, tem lá a especificação disso no edital, a notória especialidade nesse tipo de restauro, tá? Não é a notória especialidade que me desobriga de seguir os requisitos da lei. Não precisa fazer a licitação. Não. Contrata. Acho que o pessoal, você vai me desculpar, mas a turma do velho está lá na prefeitura ainda. Nada pode. Na época do Udo, nada podia. Nada. Até que não consertaram isso. Aliás, fizeram o Rio Matilha. Uma beleza de obra. Mas o resto, agora eu acho que tem que fazer. Não adianta ficar, vai para cá, vem para cá, vai para cá, vem para lá. A Cidadela Antártica, parabéns que cancelaram a licitação. Que do jeito que estava feito, nós conversamos aqui falamos aqui com o secretário Guilherme. Quem é que vai administrar um negócio que vai receber um projeto pronto? Então, assim, só para esclarecer, né, não é questão de não querer fazer. A gente quer fazer e vai ser feito. A questão é de achar a melhor alternativa para que não cause prejuízo para a administração pública e para o interesse público, óbvio. Porque se eu fizer uma contratação mal feita ou feita da forma errada, isso vai ser apontado lá na frente e vai trazer prejuízo. Então a gente está construindo e vai ser feito e a gente acredita que tendo essa possibilidade a gente vai conseguir resolver isso muito em breve. Muito bem, já que nós estamos falando em licitação, há uma questão em Joinville que há muito tempo incomoda, que é a questão do estacionamento rotativo,
E nós fomos pesquisar alguns lugares que tem o tal do parquímetro, né, que é uma alternativa para o estacionamento rotativo. Então pode botar no ar as imagens para mim. Eu acho que é da região de Florianópolis. Joinville já teve parquímetro. Sim. Ó, esse aí é da região de Aqui Florianópolis, já teve, né, Sim. que você está vendo aí. E daqui a pouco você vai ver que Jaraguá do Sul também utiliza um parquímetro um pouco inferior em... Hoje você tem tecnologia, né? Os parquímetros hoje são inteligentes. Esse é o de Jaraguá do Hoje Sul. o parquímetro te permite contratar vaga com dinheiro, com cartão, com Pix, com web, através do web. Então você tem toda uma tecnologia a serviço disso. E Né? temos inclusive sistemas exclusivamente por telefone sem parquímetro. Sem Só parquímetro. para lembrar isso. Que é a questão, que é a administração por web. Agora eu estranhei, viu, secretário, que esse sistema aí que a administração anterior implantou, que diz que é inédito no mundo, né? Porque não paga O de a não prefeitura. cobrar é inédito no Então, mundo. assim, Mas a verdade é assim, mas não, é assim, não ó, funciona. é assim, ó. Eu fiquei estranhando, porque eu vi há umas 2 semanas atrás a notícia da Guarda Pretoriana lá, do secretário lá, que vão fazer OCR. É o OCR, chama. Isso não funciona. É um equipamento, é um leitor de caracteres. Vai ficar um carro Não, é circulando- assim, ó. Não tem estacionamento rotativo sem fiscalização. Independentemente. Aí não é rotativo. Está aprovado. Até porque você tem que fiscalizar para as pessoas realmente cumprirem, né, e penalizar quem não está fazendo. Independente de ser administração pública que gerencia. Mas não pode ser administração. Agora, está aprovado ao longo dos anos que a administração pública gerenciando quebrou tudo. Todos os sistemas quebraram. E nós flagramos uma coisa ontem, posso interromper um minutinho? Nós flagramos uma vaga no estacionamento de Joinville. Olha só o que aconteceu. A gente estava ontem ali na Rua do Príncipe, logo no comecinho ali, esse é o estacionamento rotativo que é utilizado em Joinville, que são aquelas vagas numeradas e que você pode ficar por um determinado... São 2 horas, né? 2 horas estacionado ocupando ali aquela vaga. Alguém passa e vê quanto tempo que aquele carro está ali, anota em algum lugar, né? E posteriormente a gente gravou o momento em que uma vaga se fez presente. Foi impressionante. Eu não sei se ela vai aparecer, eu acho que vai aparecer no final, porque é muito difícil. Você circula e todas as vagas estão controle ocupadas. que garanta a rotatividade do O sistema que Joinville opera, a confiabilidade nele é zero. Porque quem é que faz a fiscalização? Como diz o PISC, né? Os guardas pretorianos, né? E eles não aparecem, não adianta. Eu estaciono o carro de manhã, fico o dia inteiro, ninguém me molesta, ninguém... Não é problema de que apareçam ou não. Não tem nenhuma prova auditável de que o meu carro está lá mais 15 de 2 minutos, horas. meia hora, E uma não hora, é 2 horas. e ele não é penalizado. Não. Mas eu acho o seguinte, que pela filosofia que a gente tem visto, eu sou favorável do Partido Novo, é passar o serviço para terceiro, fiscalizar. Com certeza. Nós vamos fazer um concurso para fiscais de rotativo, vamos aumentar ainda mais o custo da folha. Joinville, em tese, usa os guardas que têm funções mais nobres. Bem mais importantes. Um monitor com 2º grau, com um tablet, ele faz o trabalho sem problema nenhum. Só para lembrar de novo, eu fui presidente da CONUR, a primeira autoridade de trânsito do município, o sistema de estacionamento rotativo estava terceirizado e as agentes fiscalizadoras, eu todas as semanas nomeava as novas, desnomeava, e era um serviço absolutamente terceirizado, que o município arrecadava com isso, e esse dinheiro ia para o Fundo Municipal de Desenvolvimento. Só para lembrar isso, nós já tínhamos isso, nós regredimos. Nos últimos 12 anos, Joinville regrediu, e se trata agora de recuperar isso. Joinville tinha a licitação pronta, com o edital aprovado no Tribunal de Contas, ela chegou a ser lançada, e por um erro, por uma alteração de edital entre sair do Tribunal de Contas e ele ser publicado, teve que ser cancelado. E aí, por uma decisão do prefeito, diz, o guarda vai fiscalizar e nós vamos fazer de graça. Não funciona. Joinville tem 2 alternativas. Ou acaba definitivamente com a questão do estacionamento rotativo, ou terceiriza. Se você fizer o levantamento, todas as cidades de Santa Catarina que o estacionamento rotativo opera são terceirizados. Todas. Tubarão tentou fazer com a APAI, não deu certo. Joinville já tentou fazer com a APAI, não deu certo. Já tentou fazer com a GDEV, não deu certo. Gente, o estacionamento rotativo, para ele funcionar, e ele é importante para a cidade, ele precisa ser terceirizado, ele precisa ser fiscalizado. Você falou da OCR, né?
A OCR é um leitor de caracteres. Pelo modelo de estacionamento rotativo de Joinville, que é paralelo ao meio-fio, se você põe um equipamento desse, vai lá, para fiscalizar tem que ter 20 equipamentos operados por monitores. Mas se vamos imaginar que aquilo que foi comentado seja verdade, vamos botar um OCR num carro e ele vai ficar andando pela cidade. Primeiro número de placas que ele vai captar, aí a ironia do Silvio Peck, né? Que para pegar a placa, você tem um carro atrás do outro, o carro com o OCR vai passar, para ele captar os caracteres da placa, ou ele para o carro, vai lá e lê, vai entre os carros, ou ele não vai. A captação dos caracteres vai ser muito baixa, não funciona. E mais, você vai botar um equipamento desse num veículo, ele vai andar 10 por hora na cidade. Aí vamos andar 10 por hora na Princesa Isabel, vamos andar... complica mais o trânsito. E vai complicar o trânsito. Secretário, Bom, vai. se me permite, então, só para Vai sobrar para você, Não, primeiro só para esclarecer essa questão da tecnologia. Né? Essa questão de tecnologia da CR já existe em outros municípios, está funcionando e funciona, ele funciona no sistema de fiscalização. Sim, mas funciona, mas ninguém disse que a ele CR funciona não a 40 por hora. Então o carro transita a 40 por hora e ele consegue pôr georreferenciamento, mapear as vagas, então ele funciona. Mas a discussão eu acho que é um pouco mais longa e por que a prefeitura está tentando, pelo menos, remediar a situação que nós temos hoje. Porque a situação que a gente tem que entender é que tem que mudar um pouco a nossa cultura. Né? A nossa cultura é de que a rua não tem dono. Não, rua tem dono. Rua tem dono. Vaga de estacionamento pertence ao município. Então nós, munícipes, somos o proprietário dessa vaga de estacionamento. Qual que já tinha isso, né, essa cultura já está. Qual que é a ideia de eu simplesmente permitir que as pessoas estacionem e gerar um custo ainda para o município? Porque eu estou gerando um custo para o município. Gerando um custo. Eu não consegui concluir a minha linha de pensamento, mas é nessa linha. Exatamente. O estacionamento terceirizado, ele traz receita para o município. Exatamente. Mas daí eu tenho uma mudança que vai ter que ser construída, a gente já está antenado nisso, o prefeito inclusive já comentou com isso, que é voltar sim a explorar as vagas como fonte de receita para o município. Né? Porque se você simplesmente diz que é gratuito, mas coloca lá praticamente todo o teu efetivo de agentes de trânsito para controlar, não é gratuito. Não. Né? Não. Então esse foi o modelo que foi criado. Sinalização tem custo. Tudo. Fiscalização tem custo. Exatamente. Operação tem custo, equipamento tem custo, tecnologia tem custo. Então nessa ideia de construir essa mudança de cultura, o que a gente está fazendo, qual que é a proposta agora nesse momento? É utilizar uma tecnologia, não é uma tecnologia que a gente vai precisar comprar, nós não vamos precisar comprar, não vamos precisar fazer investimento, é uma tecnologia locada, inclusive, a empresa ela vai fazer um contrato de aluguel da tecnologia, que vai permitir fiscalizar de maneira mais efetiva, com menos agentes de trânsito, praticamente vão ser 2 agentes. Mas é a prefeitura que vai fazer isso? Nós vamos contratar uma empresa, vai continuar, só que a um custo muito mais baixo, liberando os agentes de trânsito para trabalhar nos locais. Só para concluir. Ou muda ou não muda. Isso, só para concluir. Isso, só para concluir. Então, qual que é a ideia? A ideia é, nos próximos 12 meses, construir esse novo modelo. Por isso que é um contrato de aluguel. O contrato de aluguel é sempre feito por apenas 12 meses. Né? Olha só. Secretário, desculpe, nesse caso do estacionamento rotativo, nós temos um problema adicional, que é uma lei absurda que Joinville tem, aquela que permitiu o rebaixamento do meio-fio, e com isso essas vagas que são do município se perderam. Exato. Tá? Então isso é uma lei absolutamente esdrúxula, porque coloca risco para o pedestre, compromete a segurança também dos veículos, e isso é uma lei que deve ser revista, senão o número de vagas disponíveis se perde completamente. E ela vai contra o Código Nacional de Trânsito, porque absurdo. As vagas rebaixadas passam a ser de domínio público. Secretário, já que vai se mudar, se muda de uma vez. Sim. Não faça um gambiarra tipo da Rua Marajó. E olha, não adianta 2 E vou falar mais uma coisa. Joinville tem hoje 900 vagas de estacionamento. Jaraguá tem mais. Florianópolis tem o triplo. A licitação, Pisque, que no governo anterior... Cheio disso aí. A licitação que no governo anterior chegou, o edital chegou a ser publicado, previa 3.500 vagas. Nós estamos com 900 vagas. 900. E outra coisa, 2 monitores, mesmo com a CR, não vão conseguir fiscalizar, o resultado vai ser horrível. E se você cobrar, existe uma continha aí que você tem que fazer, que é o investimento e o retorno. Simples, falando simples, eu não sou economista, tá? Ela não vai fechar. O município vai continuar tendo prejuízo. Ou faz uma coisa bem feita ou não faz. Só para esclarecer, nesse momento não está se discutindo cobrança, porque a ideia é criar um modelo
que seja de locação das vagas para que alguém explore a vaga e tire o resultado a partir da cobrança de estacionamento. Então, é um processo, não vai fazer então isso. é um processo Mas é um problema que a gente não tá ainda pronto para resolver, Mas porque tem cultural. Mas Você é um sabe, problema- Não tem cultura, não. É um problema terceirizado. criou-se um problema de oferecer um serviço gratuito e agora precisa ser retirado. Nós tínhamos a cultura, Joinville tinha isso funcionando e nós já perdemos. E é Sim. muito pior agora, porque nós temos que recuperar uma coisa que tínhamos perdido. Eu queria, Ariel, combinar um pouco uma coisa com você. Se no primeiro momento nós tivéssemos os 2 fiscais, mesmo que eles não deem conta de fazer, existe um conceito novo que eu tenho fiscalização. Hoje, eu sei que eu não tenho fiscalização. Então, o conceito da fiscalização, eu não preciso que o fiscal passe a cada meia hora na vaga. Eu só saber que existe fiscalização e tem punição, vai fazer que eu me policie. Eu conheço muitas cidades na Europa onde não precisa. O que eu quero dizer, punição e fiscalização. Pronto. Pois não, mas bom, tudo bem. Pode Eu tenho uma visão, um só pouco pra- diferente. Ou você tá faz bem encerrando o feito bloco. ou não faz. Não, está encerrando o bloco já. Eu discordo do secretário que tem uma cultura. Aliás, tem muita gente da administração que diz que as coisas boas da administração passada têm que continuar. O que é que tem de bom? Nada. Não, nada. Eu acho que vocês que estão lá já estão vendo isso. Não tem nada. Então muda, concordo com o Ariel. Tem que mudar. Muda radicalmente. Isso não é bicho de 7 cabeças, tem estacionamento rotativo em tudo que é cidade do Brasil. Ainda o novo prefeito se elegeu com esse discurso de mudança, com a esperança de mudança, e tem uma responsabilidade dupla. Para você como secretário, para o prefeito, para a gestão, tem que mudar. É isso que a sociedade está esperando. Resumindo, a gente não pode continuar brincando de estacionamento rotativo na cidade. Ou arruma ou acaba. Muito bem, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente retorna com a última parte do programa Passando a Limpo aqui pela TV da Cidade e também na TVBR. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo pela TVBR e também pela TV da Cidade. Obrigado você que acompanha as gravações do programa. Eu lembro que se você não puder acompanhar ao vivo a exibição inédita do programa, eles ficam disponibilizados no YouTube para você na íntegra. E é lá que muitas pessoas participam e mandam para a gente queixas, ou seja, transtornos que as pessoas têm e acabam mandando para a gente. Por exemplo, na rua Criciúma, Pisque, foi flagrado lá um problema. Isso é problema de cultura, Joinville. A gente tem É as problema imagens. de cultura da administração passada, está continuando. A gente tem as Mas, imagens da rua Criciúma e pode botar no ar pra gente. É um guindaste que está operando ali numa obra privada, né? Simplesmente fecha a rua. Tá aí. Acabou. Totalmente Alguém bloqueado. E é claro que causa transtorno. Isso não resta a menor dúvida, né? Não resta a menor dúvida. Isso um telespectador mandou. E o Mafra, falando em cultura, nós temos que mudar essas coisas, né? É que, na verdade, não tem fiscal. Quem que autoriza esse tipo de coisa? Se você for sair daqui agora na cidade, você vai encontrar no mínimo meia dúzia de casos semelhantes. Não de fechamento total, porque aí ali foi fechamento total. Mas de meia pista. Não, pode até ter fechamento total numa situação excepcional, num horário determinado, No horário final de semana. determinado. E aí eu acho que as coisas se Sem perderam meio-dia. um pouco nesse sentido. Quer dizer, pode, claro. Neste dia, neste horário, desta forma, o que não pode é a qualquer momento. Com fiscalização lá para. Claro. Eu diria mais, não é uma questão cultural. Nós estamos esperando que o novo implante novos modelos. Sim. O problema não está no novo. Está que nós herdamos uma estrutura pública, uma cultura desse jeito. Ou seja, você faz assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. A gente vai se naturalizando. O que nós temos que exigir é realmente fazer como tem que ser feito. Inclusive estacionamento rotativo. As mudanças de cultura tomam tempo. Estávamos falando aqui várias vezes da pintura da rua, os tachões e tal. Sempre foi feito errado. E vamos continuar fazendo errado. Deixa eu falando em pintura, tem tipo de tinta quente, principalmente. Vou aproveitar a presença do secretário também para falar nas faixas de pedestre, nas travessias. Porque se
verdade, aí tem. Nós insistimos em pintar com uma tinta no horário de pico, interrompendo o trânsito, com uma tinta que não é apropriada para esse tipo ali. É a mais barata possível. E aí tem que fazer a leitura não de quanto custa pintar, sino quanto tempo ela dura. Essa deve ser a leitura, secretário. Se eu não me engano, no contrato atual tem também algum quantitativo para pintura a quente também. Tá? Eu só não sei quais são os critérios que eles utilizam para escolher onde vai ser quente e onde vai ser a pintura. Critério, porque semana passada nós vimos a pintura na Marquês de Olinda. Você assistiu o programa? Na rua Marquês de Olinda. Né? Então, pinta, repinta, pinta, repinta. 5 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Um ponto importante da pintura quente e da fiscalização, que é outra cobrança que a gente faz, não é da sua secretaria, mas acaba impactando no custo, porque muitas vezes de fato, é bem simples. Quanto tempo dura a pintura de tal rua? Nós temos, por exemplo, na Marquês de Olinda, que foi feita nesta gestão, na frente do fornão, já aquela pintura vermelha já está sendo apagada. Então, acho que tem que rever o modelo de pintura e aí na licitação, e daí tem também, a CEPUT faz o projeto, o DETRANS fiscaliza, a administração faz a licitação. Nesse caso, na licitação ninguém fiscaliza. Da sinalização e do DETRANS, o DETRANS ainda é responsável pelas licitações, porque ele é uma autarquia. A gente está mudando a instrução normativa e vai vir tudo para a administração em breve. Então é lá que fica a fábrica de taxão, ali na antiga notícia? Ali? Não sei. Esse é outro modelo que tem que mudar. Sim. Secretário, mas só vamos voltar, nós vamos falar depois sobre o Cachoeira. O prefeito tem se esforçado para tornar o Rio Cachoeira, ele falou isso aqui, a gente tem visto ações nas secretarias, porque o Cachoeira, na verdade, vai ser uma solução com o Matias também, que até agora... Afundar a calha, aumentar a vazão, ajudar... Então não tem nada. Eu pergunto, falando do Matias, aqueles inquéritos administrativos que estavam na sua secretaria, estão sendo concluídos? Sim, os processos administrativos que nós tínhamos do Rio Matias, tinham alguns parados já há algum tempo, mas a gente fez toda uma revisão deles e a gente percebeu que nenhum deles naquele momento ainda tinha parecer técnico. Né? Parecer técnico é feito por uma equipe de engenharia que trabalha dentro da Secretaria de Administração, tem uma equipe que faz análise de engenharia das licitações e contratos para ver se está de acordo, né? E essa equipe está nos ajudando agora a fazer também o parecer técnico dos processos administrativos, para que eles possam ser concluídos, né? Tem alguns processos que... para que não prescrevam. Para que não prescrevam também. O processo principal, que foi o processo que deu origem ao cancelamento do contrato, né, é um processo que resultou lá na multa de 6 milhões e tudo mais. Esse processo até compõe já o processo judicial, porque ele foi concluído. Esse foi o único processo que havia sido concluído. Os demais estão sendo concluídos. E dentro da sua secretaria? O prazo depende muito, depende do respeito aos prazos legais e depende também dos tempos de resposta, porque você tem que chamar os envolvidos, né? Você tem que pedir quem foi que notificou. A maioria desses processos surgiram das notificações do CEINFRA. Então a equipe de fiscalização lá, ela também tem que fazer o relatório conclusivo, depois vai para a PGM para a gente fazer a finalização dos processos administrativos. E o que vai acontecer com o Matias? Então, dentro da competência da sua secretaria. A gente agora é só aguardando, né? Tem os processos administrativos e aguardando. A única coisa que eu tenho nas conversas que a gente tem tido com os demais secretários é que, de fato, a primeira coisa que tem que fazer é uma grande auditoria, uma auditoria técnica e não apenas uma perícia judicial. Não. A perícia judicial tem um objetivo, a auditoria técnica tem outro objetivo. Para que a gente possa fazer o levantamento exatamente do que está lá. Porque mesmo naquela área onde havia uma certa conclusão da obra, precisa fazer agora, porque para que se possa ter um novo projeto, uma nova empresa, eu tenho que ter toda a obra mapeada novamente para que eu possa... O que dá para aproveitar, o que vai ser perdido, o que tem que ser feito novo. De fato, tem alguns... trechos da obra em que a própria notificação do CEINFRA, a própria notificação da Comissão de Fiscalização já mostra que a obra está condenada, né? Sim. Me parece que no trecho da Jerônimo Coelho, onde
onde inclusive a empresa fraudou um atestado, né? Foi a parte mais grave ali da empresa naquele momento, que parece que finalizou a questão do contrato. E então ali eu acho que ali a gente já tem certeza que dali muito pouco se aproveita. E não foi só essa herança que a atual gestão recebeu da gestão do Deller, né? Não foi só o Rio Matias. Há uma questão envolvendo a Ipreville, a gestão passada reconhece uma dívida com o Ipreville, porém o sindicato, o Sinserge, pediu uma auditoria e ele apresentou números bem distintos. Inclusive a Jane Becker, que é presidente do Sinserge, falou a respeito do tema. A auditoria que nós pagamos, né, que a categoria com a mobilização conquistou, porque a Câmara e nem a Prefeitura queriam autorizar essa auditoria, né, ela levantou vários apontamentos, várias irregularidades, entre elas uma diferença de 500 milhões de reais no cálculo apresentado pela Prefeitura para a Câmara, para justificar a reforma do Ipreville, e também apontou outras inconsistências, como milhões de reais sendo utilizados de forma indevida pelo Instituto de Previdência para pagamento de pensões que não são de servidores segurados do Ipreville. A Prefeitura apresentou para a Câmara, através do projeto de reforma, um déficit no Ipreville de 1.230 bilhões de reais. A auditoria apontou que este número não confere, existe a diferença de 500 milhões, né? O número apresentado através da auditoria é de 1.7 bilhão de reais. E junto dessa diferenciação, dessa disparidade, vem o questionamento, né, porque como que se apresenta uma diferença tão grande. E quando a gente coloca essa disparidade no valor do cálculo atuarial apresentado na auditoria e o enviado pelo prefeito para a Câmara, a gente faz um questionamento, né, porque quando o prefeito chamou alguns servidores em gabinete fechado para justificar a reforma, ele, em algumas falas para os servidores, ele disse que o cálculo atuarial, que a auditoria apresentaria um cálculo ainda maior do que ele enviou para a Câmara, e que seria de 1,7 bilhão, exatamente o valor que a auditoria apresentou. Então, como que o gestor da cidade encaminha uma informação oficial para a Câmara de Vereadores com um valor que conscientemente ele sabia que não era o valor correto? São vários questionamentos que a gente está em busca de resposta. Eu penso que o prefeito precisa se posicionar e a gente precisa averiguar realmente, né, quem são os responsáveis, porque essa conta não é nossa, não é do servidor. Ô, secretário, a gente não vai aqui entrar no mérito. A auditoria está feita. As diferenças 500 milhões, mas assim, eu tenho visto que o atual prefeito me parece que está cumprindo com a obrigação dos pagamentos para o Ipreville. Confere, né? Sim. E um pouco a mais. Na verdade, ele está cobrindo o déficit. Vamos lá, se me permite esclarecer, o que foi feito agora não foi uma auditoria, foi um novo cálculo atuarial. Qual que é a lógica do cálculo atuarial? No momento do cálculo, eu vou tomar como base a data do cálculo, eu vou fazer a conta de todos os pagamentos que eu tenho para fazer ao longo do tempo, contra todo o dinheiro que o Ipreville tem, mais o dinheiro que o Ipreville tem para arrecadar. E ali é calculado o déficit. Sim, o déficit no dia 31 de dezembro do ano passado era 1,2 bilhão. Este novo cálculo foi feito agora, 1,7 bilhão. E final do ano será outro. vai ser a expectativa é 2,5 bilhões. Então o cálculo atuarial nada tem a ver com uma discrepância no valor. Tanto é que o atuário contratado pelo Ipreville também fez o cálculo junto com a empresa contratada e a diferença não deu 10 milhões. Isso está no relatório. Bom, então, enfim, eu gosto quando questionam os cálculos. É bom isso. Vamos falar sobre o Rio Cachoeira. Mas então deixa eu soltar a vinhetinha primeiro, né? Para a gente entrar naquele clima do nosso Cachoeira. Pode soltar aí, vai.
programa Passando a Limpo sabe que o programa começou um movimento no sentido de sensibilizar as autoridades, as forças vivas da cidade, para pensar o Rio Cachoeira, despoluir o Rio Cachoeira, tornar aquele local um lugar mais agradável, né, Bisque? Exatamente. Eu acho que a posição do secretário é favorável também, né? Os demais secretários... Não poderia deixar de ser, né? Já tem algumas ações, vão deixar a nossa cidade como realmente ela tem que ficar, né? Mas tem o vereador Neto Peters. Ele já demonstrou, mais um que se junta a esse grupo de pessoas que é favorável à iniciativa. Vamos ver o que disse Neto Peters a respeito do Rio Cachoeira. Oi, boa noite a todos. Eu sou Neto Peters. Eu sou a favor do Rio Cachoeira, eu quero um rio limpo. É importante que a Companhia Águas de Joinville amplie a coleta e tratamento de esgoto aqui em Joinville para evitar dejetos no rio. É importante que tenha um sistema para denúncias de poluição do rio, seja com a Polícia Ambiental, com a Secretaria de Meio Ambiente, mas que o cidadão, a população tenha um canal direto para denúncias. Quando a denúncia tem um flagrante, fica muito mais fácil de identificar, no momento certo, fazer a identificação. É óbvio que eu quero o Rio Cachoeira limpo, a gente quer navegar no rio, a gente quer utilizar do rio, um rio limpo, um rio bem cuidado, para quê? Para a evolução do turismo, para que as pessoas se sintam melhor dentro da cidade. Eu quero o Rio Cachoeira limpo, eu sou a favor do Rio Cachoeira. Muito bem. Acho que é importante o Poder Legislativo também se engajar nesse programa de recuperação do Rio Cachoeira. Dragar, aprofundar, recuperar as margens, torná-lo navegável. A Fiesc já tem um belo projeto no Moinho, né? Estão se instalando já, com a mudança do plano do uso e ocupação do solo, vão se instalar marinas. Vamos ter um melhor, recuperar o Cachoeira. Eu acho que é mais um meio de transporte, uma ligação, não só com São Francisco do Sul, mas também com a zona leste da cidade. Pode ser um projeto integrado com transporte coletivo urbano, talvez. Transporte, lazer. É uma das alternativas viáveis, como existe em várias cidades do mundo. Isso aí não. Algumas cidades são navegáveis, vamos dizer assim. Então, Paris, inclusive. O Sena. A Holanda quase toda. A Holanda toda. São alguns parâmetros. Alemanha. Exatamente. Bélgica. Tem até um projeto desse tipo em Milão, que é a retirada de todas as coberturas dos rios em Milão. Está em desenvolvimento há aproximadamente uns 20 anos. Muito bem. E aí, Jorge? Você que é um estudioso desse assunto também. Não, na realidade, o que a gente defende é isso. Como nós mostramos na semana passada, falamos da Coreia. Para esta semana nós ficamos devendo uma boa apresentação para deixar espaço para o vereador Neto Peters, que vai se somando a essas iniciativas, e aí contar com o apoio do secretário de administração também nesse sentido, porque vai acabar, com tudo que a gente faz no Cachoeira, vai acabar passando pela sua secretaria. Eu vou fazer uma pergunta para o secretário. Secretário, eu ouvi hoje uma notícia que há um problema com o camelódromo, de que não foi feitas as licitações, mais ou menos aquela velha história dos pontos de táxi que existia, ou seja, como é que está essa situação? Eu confesso que eu não tenho certeza, porque não sei também, eu sei que existe essa dificuldade, que não se encontram os contratos, parece, de cessão, não foi feito nada elaborado, não se tem controle sobre o que está ali. Me parece que há um questionamento do Ministério Público, que é o imóvel da Prefeitura. Pior que na Prefeitura, isso era uma praça. É, esse espaço era a praça na frente do Correio, exatamente. Que perdimos mais uma praça, mais um espaço verde para instalar um camelódromo lá, e foi feita uma licitação. Então, eu sei que está sendo tratado esse assunto, se eu não me engano é essa infra com a unidade de patrimônio imóvel, mais para poder verificar qual vai ser a solução. De quem é a responsabilidade desse camelódromo? Que secretaria que é? Eu acho que esse é infra por causa das permissões, né? Porque é um espaço, eu acho que sim. Mas não tenho certeza. De qualquer forma, aquele camelódromo foi projetado em 94, ele é desmontável, portanto é que a primeira posição dele não era naquele local. Não, foi colocado lá porque era mais fácil. Sempre aquele deixar o caminho mais curto. Então ele é desmontável. O projeto que o IPUG fez em 94 foi nesse sentido, ou seja, a gente nunca tem certeza onde vai ser o camelódromo. Então um dos princípios do projeto era ser desmontável, ou seja,
Tu retira toda aquela estrutura metálica e leva para outro lugar. Lá vai a segunda pergunta. Foi cancelada a licitação do projeto da Cidadela. Sim. Me explica. Eu acompanho o processo da Cidadela há muito tempo. Eu participo disso. Existem mais coisas que o tempo não vai permitir hoje. Eu gostaria, então, que o senhor viesse outra vez para falar desse processo. Mas rapidamente, assim, a licitação foi cancelada por solicitação do Guilherme, do secretário da Cultura, até por aquela preocupação, e eu concordo com ele. Para quê? Foi uma discussão para que se possa rever o projeto e realmente proporcionar que esse projeto possa ser cedido à iniciativa privada mais à frente. Só como comentário rápido, existe até um GT de trabalho montado em 2014, que fez um relatório que, inclusive, o Guilherme assistiu à apresentação. Eu estava lá também. Ok. Isso aí, Pisque. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, secretário, pela Presença, pela resposta. Obrigado, Arno. Obrigado a vocês. Obrigado, Jorge. Obrigado, Enio. Obrigado, Ariel. Obrigado, Henrique. Lembrando... E obrigado, telespectadores, né? Principalmente aos telespectadores pela audiência. Lembrando que o programa fica disponível na internet para você que não conseguiu acompanhar a edição inédita. Tchau, pessoal. Boa noite.